Sejam bem-vindos, sejam bem-vindas a mais um episódio de Cavalgadas com Paulo Junqueira, um podcast que eu tenho a honra e o privilégio de produzir. Paulo Junqueira é um apaixonado por cavalgadas desde a infância, fundou a Cavalgadas Brasil há 20 anos e já viajou pelos 5 continentes e por mais de 25 países. Paulo Junqueira é o apresentador desse podcast e passo a palavra. Como a gente sempre diz aqui, esse nosso podcast, um dos objetivos, quando foi pensado, era inspirar pessoas, inspirar com nossos convidados, com nossos bate-papo. E hoje temos uma pessoa aqui, um convidado que eu acho que cumpre bem esse objetivo. O nosso amigo aqui, o Ricardo Bacelar. O teu outro sobrenome, Ricardo, você vai falar, que é o sobrenome meu. Mas eu vou ver se eu me atrevo, se eu ouso falar, mas eu sempre brinco. Olha, é um palavrão que começa com a letra W. Você quer que eu fale ou melhor deixar Bacelar? Mas a pronúncia é alguma coisa parecida com Wilkert. Wilkert. É isso aí. Então, o Ricardo é um apaixonado por cavalos e cavalgadas, como os que passaram por aqui, muitos dos que passaram por aqui. E ele tem um perfil e uma história bastante interessante que a gente vai procurar trocar ideias aqui e colocar isso. Ricardo, primeiro agradecer, é um prazer ter você aqui. Prazer. Eu queria que a gente, para começar, a gente obviamente falar do teu começo, né? Quer dizer, você, pelo que eu sei, não vem de família, do campo, de fazenda. Como é que foi o teu começo de relação com o cavalo e essa paixão por cavalos? Pulou uma geração, né? Porque tanto na família do meu pai quanto na família da minha mãe, os meus avós, sim, viveram em fazenda, tiveram fazenda. O meu pai era nascido em Guaraci, minha avó, mãe dele, em Olímpia, e a família tinha fazenda nessa região. E a família da minha mãe, o avô veio do Piauí e tinha uma fazenda, quando vieram para o estado do Rio, uma fazenda na região dos Lagos, em Araruama. Eu cresci frequentando muito a sede dessa fazenda, já depois de ter sido vendida, coube ao meu avô materno a sede dessa fazenda, em Araruama. E ali foram meus primeiros contatos com cavalos, desde pequenininho, 6, 7 anos. Ali realmente tinha um senhor que alugava cavalos, né? E tinha muito movimento de turista, de veraneio, mas era mais concentrado nos finais de semana. Ela era uma época boa, porque férias escolares duravam 3 meses, né? Se a gente passasse de ano direto, não ficava em segunda época, em recuperação, finalzinho de novembro já estava liberado e nós íamos para lá e ficava até março, até depois do carnaval. Era uma delícia. Então eu ia durante a semana, procurava o senhor que tinha os cavalinhos de aluguel e pedia se ele não queria me fazer um precinho melhor para eu passar o dia com o cavalo. Ele não tinha movimento mesmo, de segunda a sexta, e eu pegava um cavalo dele, levava para casa, tirava a sela, deixava ficar pastando na grama do lado da casa, depois montava um pouco, aí dava banho, enfim, passava o dia com o cavalo. E assim comecei os meus primeiros contatos com o cavalo, bem novinho. E tem 2 coisas interessantes que aconteceram nessa época que eu acredito que se fazem presente até hoje, né? Tinha um outro vizinho que tinha um sítio e tinha um cercado lá com vários animais, né? Uma cabra, ganso, um monte de bicho lá, galinha. E aí eu fui lá pequenininho, abri a porta do cercadinho dele, soltei os bichos todos, né? Ele ficou uma fera, foi reclamar lá em casa. E eu falei, meu pai não gosta de bicho preso, bicho tem que ficar solto. Isso a gente vê hoje na nossa criação, né? A gente tem uma criação de manga larga marchador que vivem todos soltos, 100% soltos, inclusive os garanhões e todos soltos. E a outra coisa que me marcou e que também se faz presente até o dia de hoje, num desses dias eu estava com um cavalinho lá de aluguel, e o cavalinho era preguiçoso, não estava muito afim de correr, e eu era pequenininho também, não tinha ainda capacidade de tocar o cavalinho.
Então, eu montava, batia a perna nele, falava, vai, cavalinho, vai. O cavalinho não ia, né? Andava um pouquinho, andava devagarzinho. Eu queria correr, né? Menino, menino novo, né? Moleque, queria um pouco de emoção. Aí eu peguei uma varinha e comecei a bater no cavalinho, uma varinha de bambu, e tocava o cavalinho para ele correr assim, batia com a perna, né? Um menino de 7 anos. E sem que eu percebesse, eu saí de cima do cavalo com uma mão no meu peito. Eu estava de short, estava de chinelo e sem camisa. E a mão foi a mão do meu pai, que ficou tatuada no meu peito assim durante a tarde inteira, né? E ele falou, jamais se bate em um animal, né? Então, essa é uma outra marca que eu aprecio muito, que eu valorizo muito, que está até hoje comigo. Eu monto sem espora, uso uma varinha. As pessoas falam, mas você é ligado no bem-estar animal, você tem certificação Sela Verde, pratica não violência, etc. Mas você anda com essa varinha. Bom, é uma varinha de bambu de 1 metro e pouco, 1,20 m, e eu gosto muito dela porque ela tem múltiplas funções, né? Serve para pegar chapéu que cai no chão, mas principalmente a função mais importante é, em cavalgadas, muitas vezes a gente atravessa um pasto ou algum trecho da trilha onde podem ter outros animais que podem se aproximar do cavalo, principalmente outros cavalos, né? Então, para evitar algum tipo de acidente, às vezes eu uso essa varinha para espantar o cavalo curioso que vem chegando. Eu uso a varinha e, tipo, sai para lá, sai para lá. E acho meio elegante também. Acho que é bem um estilo ibérico, né? Usar uma varinha assim. Eu, de vez em quando, coloco a varinha na minha frente e fico tentando alinhar a minha coluna, tentando esticar a coluna para ficar melhor a cavalo, melhor sentado. Mas, realmente, Paulo, você tem razão. Eu não cresci e vivi em fazenda, eu tive esses contatos na minha infância, e isso durou aí até os meus 15 anos, mais ou menos. Vovô vendeu a casa de Araruama e uns amigos dos meus pais compraram uma fazenda na zona da Mata Mineira, próximo a Além Paraíba, e a gente ainda frequentou por bastante tempo essa fazenda, e lá tinha cavalo, eu adorava montar cavalo o dia inteiro, era uma fazenda de gado leiteiro, então a gente sempre participava das atividades de ir buscar as vacas do pasto e tal. Eu sempre gostei muito disso, tive esse convívio muito intenso até uns 15, 16, no máximo 17 anos. Depois, um longo hiato aí que durou até os 42. Então, ficou a experiência forte, né, da infância, da adolescência, depois um período longo praticamente sem contato com o cavalo, era uma vez ou outra, um hotel fazenda, alguma coisa, mas não era frequente, não. Interessante, interessante. Duas coisas interessantes aí. Uma, no meu lado também, depois, uma hora nós conversamos aí, mas é muito parecido também. Eu tive na infância até os 17 eu fui estudar nos Estados Unidos, depois tive um hiato também em termos de trabalho e depois que eu voltei para o cavalo. Mas depois eu quero conversar com você. Gostei dessa ideia da varinha para alinhar a coluna aí. Também ela tem múltiplas utilidades, é um espetáculo. E ela não pesa nada, deve pesar 10 gramas, né? Uma varinha de bambu bem fininha. Agora, ela serve também para dar um toque na garupa do cavalo, se preciso for. Às vezes o cavalo hesita para atravessar um atoleiro ou uma ponte de madeira, alguma coisa. Eu uso muito assento, glúteo, né? Uma pequena contração de glúteo, um som, alguma coisa desse tipo, né? E às vezes você pode completar. Isso aí é muito escola do mestre, guru, queridíssimo amigo Sérgio Lima Beck. Isso. Né? Ele sempre usa a varinha e às vezes você complementa as ajudas, as mensagens com um toque. O toque é leve, né? Muito leve. E depois já não precisa mais, né? No primeiro sinal, a mensagem já chega e tudo vai bem, tudo funciona bem. Então, Ricardo, eu sei que esse assunto, vamos dizer, como eu falei, o nosso negócio aqui é cavalo, cavalgada, mas eu acho importante até para as pessoas, porque tem uma coisa que eu dou muito valor para essa parte também, de que é a pessoa, qualidade de vida, a pessoa viver a paixão, viver o que gosta, né? Nada contra, eu tenho parentes, amigos, muito grandes amigos que continuam trabalhando e buscam sempre
ganhar dinheiro, querem ganhar e deixam, às vezes, de viver uma paixão, viver a vida. E eu acho que é válido, né, cada um respeitar a posição de cada um, mas eu acho muito, muito interessante, eu admiro muito a pessoa que tem essa, vamos usar o termo coragem, ou que tem toma essa decisão, que não é uma decisão fácil, eu sei, de parar e de se dedicar, né, a viver a vida, que a vida é uma só. Então, eu queria que você falasse um pouco disso aí, que eu acho que como eu falei, é inspirar, né? O nosso objetivo aqui é inspirar. Então, eu acho que isso é muito válido. Então, fala um pouquinho disso, que você estava numa posição muito boa e até outro dia eu ouvi não dentro do podcast, não dentro do... eu ouvi uma pessoa, até eu estava lá, eu até vou comentar que eu estava na cavalgada agora no Rio Grande do Sul com os franceses, o mês passado. E depois, eles queriam... Ele é um executivo da Nestlé. E ele tinha um dia livre, aquela coisa, na Europa, como você sabe, há mais mulheres, né? Ele estava ali pela mulher, mas ele não é um apaixonado por cavalgadas, a paixão dele era pesca. E ele colocou um dia livre no final, e eu fui pegar, me pediu uma pessoa que guiasse ele nos cânions, que ele queria ver a observação de estrelas, ele queria algo diferenciado fora do cavalo. E tem uma pessoa lá em Cambará do Sul, que ele foi um alto executivo, um grande executivo, de multinacionais, e hoje ele se dedica, ele inclusive dá curso disso, em fotografia noturna, fotografia de estrelas, e ele mora em Cambará do Sul e tem todo um observatório. E na conversa com ele comentou, ele falou, eu tomei uma decisão, eu ganho 5% do que eu ganhava, mas eu vivo a minha paixão. Ele é alemão, né? Tá lá, tá no Brasil, um cara de 2 metros e tal. E aí eu lembrei de você. Eu não digo que você ganha, eu não sei quanto você ganha, nem quero saber, não sei que é 5%, mas esse comentário dele é muito raro isso, né? Então eu queria que você contasse um pouquinho um breve relato dessa parte aí. Claro. Não, é uma parte que é uma memória gostosa. Às vezes as pessoas me falam isso como você colocou lá, nossa, mas que coragem, né? De fato, uma das coisas necessárias para fazer essa mudança é alguma dose de coragem, né? Porque eu trabalhei numa empresa, eu posso falar, não tem nenhum problema, tenho muito orgulho e as melhores recordações foi a Ambev, né? Eu fiz carreira ali nos 3 estágios, né? Eu comecei, era Brahma, lá no comecinho de 91, depois foi Ambev, né? Após a fusão com a Antártica, e já na última etapa, na terceira etapa, era Inbev, né? Já se integrando com a Interbrew, que virou Inbev lá da Bélgica. E então eu só tenho memórias boas. As pessoas falam, você não tem saudade? Eu falo, olha, saudade não, tenho ótimas memórias, ótimas. E é muito frequente eu lembrar de alguma passagem, alguma coisa que aconteceu. Eu tenho, de fato, ótimas memórias. Foi uma experiência muito intensa, né? Uma experiência profissional de alguém que se torna executivo de uma empresa grande, é sempre intensa, né? A Ambev tem uma característica do jeito de ser, né? Da cultura própria, como todas as empresas têm, mas especialmente a da Ambev, ela nos envolve muito, né? De uma maneira natural. Você fica comprometido, você fica entusiasmado, né? Então, foi um período de 15 anos, e foi, talvez eu sempre digo isso, mais até para meus filhos, né? Porque fico pensando, será que eles acham que a vida do pai é fácil, né? Principalmente o Antônio, que é o mais novo, porque ele já nasceu no finalzinho, né? As meninas ainda viram eu chegar tarde, sair cedo, ou passar a semana fora, muita viagem, né? Muita reunião, enfim, uma rotina típica de executivo. O Antônio já
chegou na fase final e ainda era pequenininho quando eu ainda estava lá. Quando eu saí, eu acho que o Antônio devia ter uns 3 ou 4 anos. Mas eu sempre fico pensando, poxa, né, de fato, eu parei, deixei de ser executivo, fiz essa mudança aos 42 anos de idade, que é bem cedo, né? E não foi premeditado, não. Eu imaginava que talvez fosse por volta dos 50, 55, né? Até porque eu adorei a empresa, adorei cada dia lá, foi muito bom. Mas nunca soube definir precisamente com uma razão ou duas, até porque não teve nada assim pontual, né? Acho que são muitas coisas que passam pela cabeça. Você pensa sobre tudo isso, né? Eu fiquei uns 3 meses dormindo pouco, assim, à noite eu ficava pensando, eu sentia que isso estava sendo processado na minha mente, né? É mente e coração, né? Porque você tem toda a parte lógica, racional, bem prática, e tem a parte emocional também. Você tem um vínculo com a empresa, mas principalmente com as pessoas que fazem a empresa, né? E são meus amigos até hoje, amigos queridos, né? Com quem a gente tem contato, se encontra, conversa. Então, não é que você vai deixar um emprego, é diferente disso, né? Você vai fazer uma mudança muito grande. Claro que no aspecto prático é isso, você é executivo de uma empresa de ponta, uma empresa grande, boa, bem-sucedida, você ganha bem, né? E você vai deixar de ter esse ganho, né? E, por outro lado, a rotina, a segurança, né? Os amigos, né? Então, de fato uma decisão difícil. No meu caso, eu, assim, já no último ano, eu tomei a decisão, avisei com bastante antecedência, com cerca de 1 ano e meio, e aí tinha integração com a Embev. Então, na época, eu era responsável pela área de gente e gestão, né? Que é o nome da diretoria de recursos humanos, né? Lá na Ambev é DGG, Diretoria de Gente e Gestão. Minha última posição lá era vice-presidente de gestão, de gente e gestão para a América do Sul, né? Antes disso, eu tinha, de fato, como você falou, trabalhei na Argentina por 2 períodos. Primeiro, fiquei 4 anos lá, entre 93 e 97, e depois voltei para lá em 2000, fiquei lá de 2000 a 2003. Fiquei total 7 anos na Argentina. E morei um pouquinho no Uruguai, 6 meses, morei no Nordeste, baseado em Recife, e em São Paulo, e a origem de tudo isso foi no Rio. Eu nasci e cresci no Rio, né? Filho de um pai de Guaraci, e a mãe já carioca, mas filha de um avô do Piauí, e é uma avó que se foi agora recentemente, aos 101 anos, que por sua vez também tinha era a origem baiana e catarinense. Então, eu sempre falo, é uma constelação de origens aí. Aí o avô paterno, né, a minha avó lá de Olímpia, né, o meu avô alemão, que é de onde vem o Würkert, esse sobrenome complicado aí. Então, eu estava lá no Rio, né, as coisas aconteciam por lá naquela época. O Rio teve um protagonismo, né, na vida brasileira e atraía gente de todo lado. Mas aos meus 30 anos, eu fui embora para Buenos Aires e nunca mais voltei a morar no Rio. Estou com 59, quer dizer, ano que vem minha vida vai ser dividida em 2 metades, né? Uma metade carioca e outra metade não carioca. E já há 18 anos aqui em São Paulo, quase 19, e desses, quase o mesmo tempo, 17, quase 18, na fazenda em Amparo, né? Então, houve de fato essa decisão, essa mudança. Eu já nesse último ano de transição, já saindo, já cuidando da integração dessa área de pessoas, né, de gente e gestão, com o crescimento da empresa para o mundo. Eu participei muito intensamente da expansão na América do Sul, depois um pouco na América Central também, mas principalmente na América do Sul. Nessas 2 passagens pela Argentina, eu fui o presidente da operação lá, na primeira vez, na segunda vez já, e ainda me tornei o que era uma área nova, diretor internacional
que aí eu ficava baseado na Argentina, mas passei a ser responsável também por outras operações na América do Sul, incluía Venezuela, Uruguai, Paraguai, Peru, Equador. Mais adiante veio a América Central, com uma base na Guatemala, e a República Dominicana. Então, era, de fato, uma rotina de muita viagem. O pessoal falava, mas afinal você mora onde? Eu sempre brincava, falava, eu moro no 11C. Mas o que é 11C? Eu falava, olha, é uma cadeira, um assento no corredor de algum avião. Eu costumo pedir o 11C porque hoje acho que não é mais a mesma configuração dos aviões, mas naqueles voos era sempre a saída de emergência, então tinha um pouquinho mais de espaço para a perna e era corredor. Então, se eu precisasse ir ao banheiro de noite, era mais fácil. Mas eu brincava, de fato, eu às vezes levantava à noite e falava, putz, o banheiro aqui é para a esquerda ou para a direita, não sei se eu estou num lugar que fala português, espanhol ou inglês, e é uma rotina bem intensa. E que eu adorei cada minuto, foi muito gostoso, uma empresa que me permitiu ser quem eu sou, né? E me criou muita facilidade, você trabalhar com gente muito boa, né? As coisas são mais fáceis, de fato, né? Aquilo que você tem de melhor é facilitado por um grupo, né? Por uma equipe, e aquilo que você não tem, que te falta, que é alguma limitação, o grupo completa. Então, foi realmente ótimo, foi uma experiência boa. E aí saí em março de 2006, né? Minha última participação lá. Em março de 2006 eu saí. E já tinha começado a comprar os primeiros cavalos aí no finalzinho de 2004, né? Comprei a fazenda no final de 2004, exatamente. Novembro de 2004. Vai fazer 18 anos agora. E começamos a montar a estrutura. É uma fazenda de café, uma fazenda centenária de 1870, então já tem mais de 150 anos, né? Bem diferente do que eu imaginava. Eu queria uma terra para criar cavalo, uma terra sem nada. Eu fui engenheiro de formação, sempre brinco, né? Comecei a estudar engenharia, me formei como engenheiro civil, cheguei a trabalhar pouco, mas cheguei a trabalhar em duas construtoras lá no Rio. Depois eu trabalhei para um sócio que tinha um empreendimento em Teresópolis, era um condomínio de casas. Então, cheguei a ter um início de carreira como engenheiro, fui fazer mestrado em administração, para ampliar mesmo, para complementar minha formação. Ali no mestrado, descobri coisas que não faziam parte do meu repertório, que era tudo ligado a comportamento, as áreas de marketing e de recursos humanos, né? E o mestrado tem 2 anos, né? O mestrado em tempo integral, na época, no COPEAD, da UFRJ, lá no Rio, e eu fiz tudo que era oferecido de marketing e recursos humanos, eu fiz todo o currículo básico do mestrado de finanças, de operações e tal. Gostava muito da parte de análise de decisões, sempre gostei muito de análise, de maneira geral, de entender as coisas, né? De procurar ter uma visão mais ampla, mais completa e poder compreender os fenômenos, né? O que acontece, e especialmente na área comportamental. Então, tudo que era comportamento organizacional, comportamento do consumidor, pesquisa de mercado, estrutura organizacional, fui fazendo tudo isso, né? Cultura, poder, foram matérias muito interessantes, muito ricas, e isso se deu de uma maneira natural, porque eu nem sabia que eu tinha essa vocação, que eu tinha esse gosto. Até então, o que era mais fácil para mim era a área de exatas, né? Eu tive, durante a minha vida escolar toda, mais facilidade para tudo que era matemática, física, né? Química nem tanto, mas matemática e física era gostoso, era a minha zona de conforto, né? E as ciências humanas eram mais desafiadoras, né? Hoje eu acho uma pena. Eu hoje adoro, por exemplo, história, geografia e principalmente biologia, né? Nossa, eu ando numa fase aí encantado com a biologia, né? Observando muito e lendo algumas coisas, né? Acho que o ser humano poderia lembrar que a gente é biológico em primeiro lugar, né? O Homo sapiens é um animalzinho biológico também, né? E muitas regras e leis da biologia deveriam ser mais consideradas. Mas, enfim, isso já vou derivando aí para uma outra área da conversa, né?
Eu me interesso muito por isso cada vez mais. Na época, o mestrado me mostrou essa possibilidade, né, na área de comportamento, né? E eu acabei indo trabalhar com isso. Em todo o início da minha carreira profissional, passei por 2 empresas de passagens rápidas antes de entrar na Brahma em 91, mas já em marketing. Muito e bom. Eu diria que do meu tempo de Brahma, Ambev, Embev, dos 15 anos que eu fiquei lá, os 6 a 7 foi na área de marketing, depois na área de vendas, uma passagem de 2 anos, e depois já como executivo, tocando operação, sendo responsável, uma espécie de country manager, né? E diretor internacional dessas operações todas, e depois os últimos 3 anos na área de gente e gestão. Então, você vê o que eu fui descobrir quase que por acaso num mestrado em administração, que a priori me atraía mais pela parte de finanças, de operações, de planejamento, de estratégia, que eu sempre gostava muito, e está ligado à análise, que é uma coisa que eu também gosto. Acabei fazendo uma carreira mais na área de comportamento, né? E hoje, para mim, isso tem muito, muito a ver com o relacionamento com os cavalos, muito a ver. Mas é isso, carreira executiva foi muito boa, me permitiu aprender, crescer, mas principalmente resgatar aquele sonho da infância, né? Que eu queria, de fato, ter uma terra, ter fazenda. E acho que meu pai, por ter crescido numa família onde os avós dele tiveram, né? A mãe dele nasceu, cresceu em fazenda, minha avó, e ter visto isso dar errado, né? A minha mãe também, porque o meu avô herdou uma parte da fazenda lá em Araruama, mas também foi vendendo. No final, vendeu até a própria parte que ele herdou, a parte principal, que tinha sede e tal, a casa. Então, não tinha muito esse incentivo em casa. Isso não era assim uma coisa que a família tratava, não, é natural, o Ricardo vai estudar agronomia. E eu quis estudar agronomia. No ano que eu ia prestar o vestibular, o meu primeiro interesse foi agronomia. E lembro perfeitamente de passar alguns jantares em família discutindo com meu pai. Eu queria agronomia e ele não dava força, não. Eu ficava meio decepcionado e falava, agronomia é profissão de rico ou filho de fazendeiro. Pô, aqui em casa não tem nem fazenda nem dinheiro. Então, você não vai conseguir ter sucesso como agrônomo, né? Ele até mudou de ideia depois. Eu tinha 16 anos na época, a gente é insistente pra caramba, né? Carne de pescoço. E aí uma vez ele veio já com uma outra ideia, falando, olha, eu estive pensando melhor, conversei com alguns amigos, o Brasil tem, de fato, um potencial para o agronegócio incrível, nós estamos vendo isso hoje, né? Você vê, sei lá quantos anos depois, 40 anos depois, né, isso acontecer, mas que já tinha sido iniciado naquela década de 70, né? E aí vai precisar de bons profissionais bem formados em agronomia, até que a sua escolha não é má. Porque você imagina, um menino que cresceu no Rio de Janeiro, né? Rio de Janeiro não tem vocação para o campo, né? O estado não tem muito, mas a cidade menos ainda, né? E a universidade era lá em Seropédica, né? Universidade rural, não tinha uma boa reputação no Rio. Talvez por ignorância, né? A gente não conhecesse, é uma coisa distante. Mas se eu quisesse, e eu de fato cheguei a pesquisar um pouco, as minhas 2 opções seriam Piracicaba, Exalc ou Viçosa, que eram, acho que na época, para nós ali do Rio, acho que tinham boa reputação na área de agronomia. Mas acabei indo fazer engenharia, então eu trilhei um outro rumo, um outro caminho, mas essa carreira executiva viabilizou justamente em algum momento da vida, e foi um momento cedo, né? De fato, 42 anos, é muito cedo para se aposentar. Eu sempre achei péssima essa ideia. As pessoas falavam isso para mim, eu ficava até com raiva. Quem disse que eu quero me aposentar? Eu quero trabalhar em outra coisa agora, né? Só que eu não sou agrônomo, não sou fazendeiro, então eu estou chegando aos 42 anos de idade só com um gosto e uma visão, claro que romântica, né, da terra, dos animais, da natureza, mas eu não conheço disso. E eu sempre vejo que, para eu ter sucesso na carreira profissional, como eu tive que estudar muito, né? Eu tive que me preparar, estar bem preparado, né? O Marcel, lá da Brahma, da Ambev, até usava uma frase, ele é muito fera, muito bom em frases simples, curtas e muito claras, muito objetivas. Uma delas é assim, cavalo selado
não passa duas vezes na tua frente. Né? Se passar um cavalo selado, você tem que aproveitar e montar. Mas você tem que saber montar, né? Se passar um cavalo selado, né? É uma imagem, né? Se passar uma oportunidade na sua frente e você não estiver preparado, você não vai conseguir aproveitar. Então, para eu aproveitar as oportunidades profissionais que eu tive, eu estava bem preparado. Eu tinha estudado bem, eu fui um aluno razoável na escola, com altos e baixos, e depois, na faculdade, já gostava mais, já tinha mais a ver com o que eu tinha escolhido, com o que eu realmente tinha alguma vocação, eu fui um bom aluno. E no mestrado, principalmente, porque ali você já tem mais consciência, você está totalmente convencido, comprometido com aquela escolha. Você quem fez aquela escolha já numa fase mais consciente de tudo, né? Com relação à formação, à educação, à profissão, carreira. Então, eu estava bem preparado por isso, que eu tinha aproveitado essas oportunidades. E aí veio a oportunidade de entrar numa Brahma, numa época única, né? Uma época de grandes transformações, de muito crescimento, de desenvolvimento de uma cultura muito forte, é uma cultura que valoriza quem atua como dono, né? Quem se posiciona, quem age, toma decisões e se compromete como se fosse dono, e fomos tratados dessa maneira, né? Esse tempo inteiro, como sócios, como donos, mas eu estava preparado. Aí, quando faz a transição para a fazenda, eu me sinto pouco preparado, né? Então, sempre fui buscar ajuda com bons profissionais, com o que eu fui escolhendo, né? Sempre teve muita opção de profissionais para a gente ajudar. Hoje, mais ainda, é até mais fácil, porque hoje você tem muita coisa online, se você pesquisar, você acha muitas fontes, né, de informação, de conhecimento nas redes sociais, etc. Mas tem que ter muito critério para escolher né, quem que você vai seguir, quem que você vai ouvir. Né? Então, Paulo, qualquer momento você achar que precisa me interromper, porque eu emendei já e aí já estou meio que numa sequência. Se você achar que... Tá? Não, vamos, foi muito bom aí essa parte, que é uma parte que eu acho que muita gente que te conhece, mas não tem oportunidade de conversar e saber dessa história, eu acho que vai ser muito, muito útil. E como eu falei aqui no início, é algo que eu valorizo muito e respeito muito. Não, aí eu queria, vamos falar do passo seguinte, quer dizer, você comprou a fazenda, começou com o cavalo e você procurou, já usando, acredito que os teus conhecimentos, a tua visão de marketing, você iniciou um trabalho com cavalos de uma forma diferenciada, né? Quer dizer, você criou um Aras com um conceito, uma criação que é o Aras V8, mas não só, vamos dizer, você pode explicar aqui o que são as 8 virtudes, né? Mas mais do que as 8 virtudes é o conceito, né? Porque existem muitos Aras pequenos, médios e grandes e muito grandes no Brasil, em todas as raças, mas não colocando isso como um defeito ou como um problema, mas você, como começou, como você acabou de dizer, com pouco conhecimento, você se diferenciou já desde o início, colocando um conceito, né? E eu não me esqueço quando teve aquele lançamento maravilhoso que você fez, até que estava o Almir Sater, que agora está super na moda aí com a novela, né? Você fez o lançamento lá, aquele livro do nosso amigo Guion, né? Que eu gosto muito. Então, quer dizer, você já lançou com um evento para lançar um conceito, ao mesmo tempo tinha vamos chamar de um brinde, que era uma parte de cultura equestre, né? Então, se você puder falar brevemente disso, para eu poder passar para uma outra, que eu quero na sequência te fazer uma outra... Quer dizer, como é que você fez isso de uma forma bem diferenciada para num curto prazo? Quer dizer, tem gente que cria há 30 anos, há 10 anos, há 20 anos, você em poucos anos, né? Eu não sei a data, eu não lembro. Você falou que... quanto tempo foi que esse período até a introdução do conceito, o lançamento, vamos dizer, o evento? Bom, foram 4 anos, que eu comecei a criação em 2004 e o evento foi em 2008. E até a gente chamou Prefácio das 8 Virtudes, né? Porque eu entendia que esse primeiro
período aí de 4 anos, é um prefácio de uma história que a gente está começando a escrever, né? Eu pensei dessa maneira. E começou por um conceito, que era, bom, o que eu gosto de cavalo, como é que vai ser esse projeto, né? Eu vou ter que dar um nome para esse aras, né? Eu vou criar cavalo. É uma característica pessoal minha, assim, eu gosto de conhecer muita coisa e me inspirar, como você colocou, um dos objetivos do seu podcast é inspiração. E eu busco inspiração em muita coisa que a gente vai vendo. Gosto de sempre ver de uma maneira aberta, né? E ver coisas diferentes, né? A primeira coisa era escolher uma raça, né? E eu me lembro, o Vitor Oliva me perguntou uma vez, assim, o que você vai criar? E eu falei, olha, eu acho que eu vou ter vários casais. Eu vou ter um casal de cavalo crioulo, um casal de cavalo lusitano, um casal de cavalo manga larga, um casal de cavalos anglo-árabes, e fui falando coisas assim, né? Aí ele falou, mas isso não é criar cavalo, isso aí é um jardim zoológico, né? Eu falei, bom, talvez ele tenha razão, não sei, né? Eu acabei escolhendo o manga larga marchador, né, porque é o cavalo que eu vejo. Eu acho que tem, para mim, um atrativo que é ser uma raça brasileira. Eu falei, eu sou brasileiro, eu quero morar no Brasil, eu quero desenvolver alguma coisa legal no Brasil. Então, acho que eu vou escolher uma raça brasileira. Acho que é uma raça que tem um enorme potencial para evoluir, né? Isso me atrai. Me lembrava um pouco a minha função de diretor internacional da Ambev, né? Lançando o Brahma, no caso era Brahma a marca, em outros mercados na América do Sul, pesquisando, conhecendo. Eu achava aquilo fantástico, né? Você começar sempre um projeto novo, né? Então, acho que essa coisa do manga larga marchador é mais ou menos isso aí. É uma raça grande, de presença nacional, né? Com um grande número de associados, um plantel muito grande. Mas eu acho que tem aí muita oportunidade para a gente agregar conhecimento, agregar boas práticas, né? De criação, de manejo, de equitação. Então, escolhi a raça, manga larga marchador, porque também é a raça que, além de ser brasileira, eu acho que é um cavalo rural brasileiro, né? Eu queria uma fazenda, eu não queria um cavalo para hípica, eu queria um cavalo para fazenda, para trilha, para cavalgada. Legal. Manga larga marchador é o cavalo que eu vejo com uma grande aptidão para esse tipo de função, né? Então, a escolha da raça estava pronta. E daí? Na raça, o que você quer fazer? Aí eu comecei a pensar nos atributos ou nas virtudes, né? Quando eu pensei em o que eu gosto no cavalo, como é que o cavalo é, né? Eu pensei, quais são as virtudes do cavalo? Aí eu parei e pensei na palavra virtudes, e eu adoro o número 8, né? Eu nasci no dia 24/8, aí eu brinco, mês 8 e o dia 24, 2 vezes 4 é 8. Eu cresci numa casa, o número era 35, 3 mais 5 também dá 8. E aí eu fui jogar vôlei lá na minha pré-adolescência, meu número na camisa era 8. E eu cismei com 8, eu gosto de 8. Aí eu vi que a palavra virtudes tem 8 letras. Falei, será que dá para fazer uma brincadeira, né, com essa palavra? 8 virtudes, né? VIRTUDES, virtudes, 8 letras. Aí deixa eu ver cada letra. Falei, peraí. Isso eu ainda estava na Ambev. Isso aí foram assim, os meses antes de eu sair, eu estava procurando a fazenda para comprar e tal. E aí já dava umas viajadas, né? A cabeça já ia e voltava, né? Estava ali no dia a dia, mas de vez em quando, puf, né? Dava uma voada. E eu escrevi lá, V é vontade, né? Representa a vontade que o cavalo tem para andar, para o movimento, né? Para fazer uma estrada, uma trilha, né? Uma viagem, um trabalho, né? Cavalo com vontade é um cavalo bem legal. Eu lembrava aquele cavalinho lá da minha infância que eu precisava tocar, e ele não tinha vontade. Hoje eu entendo isso tudo de outra maneira, né? Mas, primeiro, vontade. Cavalo com vontade é muito bom de montar. Depois, a letra I ficou inteligência, porque você vai interagir com o cavalo e você quer realizar diversos movimentos, exercícios, manobras, funções com o cavalo. E ele precisa ser capaz de aprender isso, né? A gente, hoje,
estudo e pratico, me dedico ao que a gente chama de horsemanship, ou relacionamento entre humanos e cavalos. Eu adoro esse assunto e é um assunto que me beneficia muito, me permite autoconhecimento, autodesenvolvimento de uma maneira incrível. Bom, aí eu vejo que tudo está baseado em comunicação. Então, você tem que se comunicar com um ser de outra espécie, que ele não fala nem português, nem espanhol, nem inglês, nem chinês. Você tem que criar uma linguagem e tal. E aí tem que ter uma inteligência nesse processo, né? Então, é a segunda virtude. Primeiro, o cavalo que tem vontade, a segunda, o cavalo que tem inteligência. Depois, eu sempre gostei de natureza, das coisas naturais, né? E tem milhões de histórias. Agora, na pandemia, uma das filhas... As filhas ficaram bastante comigo lá na fazenda, e um dia uma delas entrou assim na cozinha de manhã, eu estava preparando o meu café, e aí ela olhou para mim assim e falou assim: papai, você é um bicho grilo contemporâneo, né? Eu achei ótima essa definição, mas é isso aí, eu sempre gostei de natureza, eu sempre tive uma tendência a ser bicho grilo, aí seja lá o que isso quer dizer, mas acho que a interpretação é essa. Quem gosta de bicho, de terra, de natureza, né? Então, veio a letra R, da rusticidade. Eu vou criar um cavalo rústico, eu vou criar cavalo que leva a vida de cavalo, né? Então, cavalo com vontade, inteligência, rústico. Bom, esse cavalo, ele precisa desempenhar funções que às vezes vão exigir uma serenidade, uma tranquilidade, outras vezes vai exigir uma energia, né, uma predisposição para partir, para virar, né? Então, o que eu chamei isso de temperamento? Para mim, essa é a boa definição de temperamento. É o cavalo que está sempre junto com você, conectado, em sintonia. Se você está com a rédea frouxa, caminhando, aquele passo largo, gostoso, é uma coisa. Se você rapidamente precisa resolver uma situação, passar uma vala, se está trabalhando com gado, precisa cercar um gado aqui ou ali, enfim, você precisa ter uma atitude, o cavalo está junto, ele vai com você, né, e ele volta. Então, isso aí é o temperamento. Então, você vê que já vai compondo um perfil de cavalo. Aí tinha que arrumar, né, significado para as outras letras. A letra U, falei, é utilidade, porque todo cavalo é útil, né? Todo cavalo é capaz de desempenhar funções. Então, a virtude utilidade é a virtude mais funcional, né? Então, dentro do manga larga marchador, quais são as funções do manga larga marchador, as funções mais clássicas, né? Primeiro é a cavalgada, é um cavalo da estrada, né? Até por ser um cavalo marchador, né? O principal atributo, né, de um cavalo marchador é ter um deslocamento que proporciona conforto ao cavaleiro. Então, essa é a primeira virtude, né? A outra é a maniabilidade, porque um cavalo que está numa fazenda, hora tem que abrir uma porteira, né? Hora tem que passar num lugar apertado, tem que virar para lá e para cá, né? Tem uma série de exercícios que requer uma agilidade, uma maniabilidade, né? Então, eu falei, olha, tem uma modalidade equestre aí que eu acho uma delícia, chama equitação de trabalho. E ela justamente desenvolve isso aí. É um cavalo que tem muita maniabilidade. É um dos testes, né? Ele tem um teste de ensino, né, que é uma prova de adestramento, tem um teste de maniabilidade e um teste de velocidade. Legal. Então, as utilidades lá dessa virtude são a estrada, que a gente faz o enduro, como uma maneira de aferir, né, o potencial funcional do nosso cavalo para a estrada, para longa distância, para resistência. A gente pratica, participa de provas de enduro. Aí a gente faz a equitação de trabalho, que é justamente para ver a parte da maniabilidade. E a terceira utilidade é o que se chama de cow sense, né? Porque, de novo, um cavalo rural, em muitas fazendas, lida com gado. É um cavalo que trabalha no dia a dia com o gado da fazenda, né? E aí você tem também uma modalidade equestre que é o team penning. Você tem outras, né? Tem a apartação e tal, mas o team penning é uma delícia, e o nosso vizinho lá em Amparo, lá onde foi aquela festa que você mencionou, no Hipocampo, ele organizava provas toda quarta noite e sábado, e eu ia lá participar dessas provas. Então, pronto, é utilidade. Aí falta D, E, S. D é docilidade, né? Eu acho que muito mais legal você ter um cavalo que é dócil, né, que é um cavalo que fica bem na nossa presença, na companhia de humanos, torna tudo mais prazeroso, mais fácil e mais seguro, né?
A letra E é de elegância, e claro que os padrões morfológicos já favorecem a uma elegância, mas vai além, né, de boas medidas, boas proporções, que são muito importantes, mas tem a coisa da expressão, né? Você vê que é o cavalo que se mostra, se apresenta bem, né? Atitude alerta, um olhar, orelha, a postura do pescoço, tal. Eu gosto muito. E o S no final, de suavidade, porque aí você está botando tudo isso num cavalo macio, num cavalo confortável, que é um marchador. Então surgiram aí essas coisas, né? A escolha da raça, esse é o início, né? A escolha da raça e a definição das virtudes. Aí eu falo, bom, quem que vai me ajudar nisso, né? Eu tenho sempre assim um cuidado quando eu ouço falar em experiência. É muito experiente. Fulano de tal é muito bom, muito experiente. Eu gostaria de qualificar a experiência, porque se a pessoa faz uma coisa mal feita há muito tempo, ela tem muita experiência em fazer mal feito. É péssimo isso, né? Então, precisa qualificar a experiência. Olha, é uma pessoa que está fazendo as coisas direito, bem feitas, com qualidade, buscando excelência, melhoria contínua. Então, olha, constantemente a gente tem uma ponte, uma correlação entre ideias e valores que eu vivi na minha vida profissional, executiva, e no cavalo, né? Essa coisa de evolução contínua, melhoria, excelência, né? Conhecimento de qualidade, né? Conhecimento de bons princípios sólidos, né? Comprovados. Então, tive uma felicidade, né? Porque estava lá na Ambev e um amigo um dia, e de vez em quando, na hora do almoço, eu queria conversar de cavalo, né? Já estava na minha reta final lá, e você sempre acha alguém que gosta de cavalo também, né? E esse amigo um dia chegou e de manhã cedo, assim, primeira coisa, me deu um livro. Esse livro aí é para você. Esse livro era do meu pai e ele mandou te entregar e você vai gostar. O nome do livro é Equinos, Raças, Manejo e Equitação. Autor Sérgio Lima Beck. Aí eu fiquei fascinado. Estudei aquele livro, né? Foi um dos primeiros do Brasil, curioso, né? O Sérgio foi um dos primeiros. Uma maravilha, completíssimo, porque de lá para cá eu já estudei, já li muitos livros, sobre vários assuntos equestres, vários. Eu adoro isso e estou sempre pesquisando e comprando livros e tal. E volta e meia eu vou lá no livro do Sérgio de novo e vejo alguma coisa e falo, nossa, aqui está muito bom. Quer dizer, é um livro muito, muito rico, de conteúdo de alta qualidade, né? Então, eu tive a oportunidade de fazer um curso de doma com o Sérgio Beck, lá no Centran Toledo, ali em Tremembé, do professor Adalto Toledo. Foi até o Ricardo Cassius que me falou, olha, vai ter um curso, não é longe de São Paulo, você devia fazer, é um profissional excelente, Sérgio Beck. Falei, puxa, é o do livro que eu gosto tanto. Aí eu fiz o curso lá, um curso de doma, 3 dias, era uma sexta, um sábado e um domingo. E aí aproveitei para ir conversando, conhecendo o Sérgio e pedir ajuda a ele. Então, isso foi em 2004. Teve sorte de começar com a pessoa certa, né? No momento certo, né? Exatamente. Porque você não teve que corrigir, você começou do começo certo, né? Então, você vê que referência importante, e está tá na base, né? O Sérgio é responsável por muitas das minhas escolhas, das minhas decisões, da minha maneira de pensar o cavalo e a relação com o cavalo e a equitação do cavalo, né? E a outra referência da mesma época, porque quando nós viemos para São Paulo, no início de 2004, ainda não tinha comprado a fazenda. Comecei a procurar a fazenda, comprei em novembro, né? Então foi quase um ano aí. Mas já tinha comprado cavalo, não tinha nem onde botar cavalo, já estava desesperado, já tinha cavalo em 5 lugares diferentes. Final de semana tinha que ver cavalo para lá, para cá, já tinha mais de 10 cavalos. E os 3 deles ficavam aqui na fazenda Capoava, aqui em Itu, que é pertinho, uma delícia, super agradável, e a gente ia para lá para andar a cavalo, né? E ali conheci os irmãos, né? 2 dos irmãos Almeida Prado, né? O Raul e o Paulo. E estavam, na época, com o projeto Raízes do Manga Larga, que funcionava na fazenda em Gazinho, que é vizinha, né? A Capoava. E eu ia lá e ficava fascinado, né, com todos os conceitos de criação deles, de seleção e de manejo, né? Rústico, né? Totalmente natural, rústico, e cavalos rurais funcionais, né?
E eu adorei. Então, eu diria que os meus primeiros passos, né, nisso que eu estava chamando lá em 2008 do prefácio das 8 virtudes, né, tinha a ver com exatamente isso aí. Olha, o livro do Sérgio e o que eu via no Projeto Raízes lá. Né? Ali, quando eu comecei a montar o meu Aras das 8 Virtudes, baseado nesse conceito que eu falei, eu tinha essas duas referências muito importantes, o Sérgio e o projeto Raízes do Raul Almeida Prado e do Paulo. Foi muito bacana, foi muito bom. Muito bom, aí está explicado. Vou fazer um pause aqui e vou te devolver. Eu poderia falar mais um monte sobre esse assunto. A conversa com você aqui, a gente podia falar o dia inteiro, mas vamos botar outros tópicos. E aí, quem quiser depois aprofundar, a gente organiza um fim de semana na fazenda lá, né? Com muito gosto, muito. A fazenda lá em Amparo é um dos destinos que a gente, com muito prazer aí, eu tenho enviado muitos amigos para cavalgar com o Ricardo lá. É um programa de fim de semana muito agradável e de muito sucesso. E grupos ótimos, Paulo. Seus grupos são muito bacanas. Só gente boa, conversa boa, gente que gosta de cavalo. Muito gostoso, muito bom. Sou muito grato. Que bom. Uma pausa no nosso bate-papo para falar da Drogavet. A Drogavet entende que cada cavalo é único e especial e precisa de um tratamento adequado às suas necessidades e às suas particularidades. No campo, nas competições ou nas cavalgadas, a Drogavet quer colaborar com o melhor desempenho, com a saúde e a vitalidade de cada cavalo. Por isso, o manipulado Drogavet é preparado na dose certa, quantidade necessária e no sabor e apresentação farmacêutica que facilite a administração e garanta a maior adesão ao tratamento. Saiba mais sobre os manipulados para equinos e as vantagens de cuidar do seu cavalo com quem é pioneiro e líder em manipulação veterinária. Acesse drogavetequinos.com.br. Drogavet, amor animal, sempre em movimento. Então, Ricardo, falando então da tua fazenda, que eu acabei de explicar que a gente tem uma cavalgada lá que é um sucesso, e você continuando com esses teus conceitos que justificam a tua, vou dizer, profissão de executivo de marketing, você divulga como cavalgar com alegria. É óbvio, né? Se você pensar, claro, cavalgar, ninguém vai cavalgar sem alegria, né? Mas isso está dentro do teu marketing. Quer dizer, quando eu divulgo, eu falo para as pessoas, lá vocês vão cavalgar com alegria. E eu não falo isso em outros lugares. Mas é óbvio, né? Quer dizer, é uma coisa óbvia. Mas lá você colocou isso como um conceito, cavalgar com alegria. Me explica por que você colocou esse conceito. Bom, vou mais ou menos seguir a linha cronológica para chegar nesse conceito, né? Muito bem, tinha definido aí a raça e as 8 virtudes e as referências do Sérgio, do Projeto Raiz, do Almeida Prado, ótimo. E aí eu falei o seguinte, e, de novo, mais uma influência do mundo corporativo, né? É muito comum no mundo corporativo a gente escutar assim, a empresa está baseada num tripé. Sempre tem um tripé, assim, como a base, né? Assim, os fundamentos. Eu falei, eu tenho que ter um tripé também. Aí o tripé era o seguinte, bom, eu preciso saber criar bem cavalos, né? Então, vou estudar tudo sobre criação, tá? Modelos de criação. E aí o Projeto Raiz e o Sérgio me influenciaram muito, e esse modelo de uma criação ao natural, de deixar o cavalo ser cavalo, viver vida de cavalo, nascer e crescer em liberdade, sempre convivendo com outros cavalos, inclusive os garanhões que ficam soltos juntos e tal. O acasalamento também se dá dessa maneira, a gente pega o garanhão, solta no pasto e deixa eles acasalarem livremente e tal. Então, tinha um ponto desse tripé era o modelo de criação. O outro era, eu preciso saber sobre o cavalo em si, né, sobre o ser. Então, vamos estudar o cavalo, né? E o terceiro, preciso montar bem, porque no final das contas a gente cria cavalo para fazer alguma coisa com o cavalo. Tem muitas coisas que podem ser feitas com o cavalo. Eu diria que num extremo, que não é o nosso caso, mas que eu aceito como uma das possibilidades, é o cavalo pet, né? Hoje em dia, isso é uma realidade, né? Pessoas que simplesmente têm o cavalo como tem um cachorro, né? Não é o nosso caso, né? Mas eu entendo e eu respeito isso, e acho que a pessoa, até para isso, ela deve
estudar, saber sobre a espécie, para saber como lidar com o cavalo de uma maneira prazerosa e segura, né? E aí eu fui fazer aulas de equitação. Eu falei, eu preciso aprender a montar cavalo. Fui fazer adestramento, fiquei 3 anos montando com o Ito Reciluca, lá em Itapira, que era perto, e o Ito é um excelente professor, né, de adestramento, e ia lá toda semana, 2 dias, toda terça e quinta. E fazia um pouquinho de salto. Eu falei, olha, eu acho que o salto vai ser bom, né, porque é uma coisa que eu nunca fiz, e aí você tem que ter equilíbrio, você tem que ter tempo adequado, tem que saber o tamanho do galão do cavalo. Aí fiz também um pouquinho só, fiz um ano e pouco de salto. Toda quarta-feira eu fazia lá em Amparo, no Hipocampo, com o Caico, né? E sexta-feira de manhã eu voltava para São Paulo, ia na Hípica Santa Mário e fazia lá salto. E aí eu fui fazendo isso, né? Só que aí eu comecei a ver que eu gostaria de saber mais sobre o cavalo, né? E a virtude de inteligência, né? Como é que o cavalo aprende, né? E eu já tinha feito um contato que acabou que não avançou muito, mas ficou guardado aí como uma coisa que eu tinha muito interesse, que era o Borba, né? Por outro lado, conheci a Universidade do Cavalo, o Aloysio Marins. Então, comecei a mandar cavalos para o Aloysio. Nas minhas 5 primeiras gerações, letra A, B, C, D, E, né? As 3 primeiras, o Sérgio Beck fez tudo lá em casa, e a gente ainda assim pegava 1 ou 2 e mandava lá para a Universidade do Cavalo, para eu também aprender o jeito dele fazer e tal. E era um jeito diferente, porque eu estava estudando equitação clássica com o Ito, e lá na Universidade do Cavalo era uma equitação western, né? E eu ia vendo isso aí também, né? Aí o Borba veio em casa várias vezes, foram sempre aulas muito ricas, assim, que fazem a gente pensar muito, né? E o Borba tira a gente da zona do conforto, e isso é muito bom para você crescer, né? Para você buscar mais e buscar melhorar, né? Quando está tudo bem, você se acomoda, né? E o Borba sempre questiona e fala umas coisas assim que a gente fica pensando e tal, né? Eu vou chegar no Cavalgar com alegria, tá? Não se preocupe, não. Estou fazendo uma base aqui, né? Ainda na equitação, por acaso, comprei um Navarro, um puro-sangue lusitano extraordinário, um cavalo de um talento único em equitação de trabalho, né? E fui praticar equitação de trabalho, e aí fui montar com o Nizinge, né? Lá em Ibiúna. Fiquei fascinado, né, com o estilo de equitação clássico, porém mais artístico, né? O Ito, uma equitação clássica mais voltada talvez para a competição, né? Para a prova de adestramento, e o Nizinge com a mesma base conceitual, mas eu via um pouco mais de arte e eu via mais isso da alegria, né? Era mais leve, era mais alegre, né? Fazer as aulas com o Nizinge, eu passava uma semana inteira lá. Ali conheci a Luísa era uma menininha, devia ter 12 anos, 13 anos, né? Isso aí deve ter sido em 2006, 2005, 2006, por aí, né? Enfim, fui juntando a experiência. Muita gente falava assim, o Ricardo não sabe o que quer. Porque uma hora ele está vestido de culote, bota longa, né, e montando com 4 rédeas. A outra hora, ele está de calça jeans, né, e montando com freio, com a rédea bamba, né? Depois ele está na trilha, na cavalgada, não sei o quê. Aí está lá com o Sérgio Beck, agora está com o Nizinge. Aí eu descobri o Davi Carrano, que era uma pessoa que eu conhecia profissionalmente da época da Brahma, né? Eu conheci o Davi Carrano como um profissional de marketing e promoções. Fui descobrir que o Davi é zootecnista, né? E excelente, e um discípulo seguidor de Dominique Barbier, né? Que faz uma equitação clássica, né? A escola francesa da leveza, né? E eu fiquei fascinado. Então, você vai vendo muitas coisas e vai vendo aquilo que você se identifica mais, né? Então, eu estava mais para isso, para esse lado da equitação, com princípios do clássico, tal, mas mais leve, mais alegre, né? Então, durante esses primeiros anos todos aí, teve o prefácio, né, em 2004, em 2008, 4 anos depois, e essa era a minha ideia, de 4 em 4 anos, estar registrando o avanço, o progresso desse projeto 8 Virtudes, através de um evento, né?
Então, fizemos em 2004 o prefácio, em 2008 fizemos o que eu chamei de primeiras linhas. Então, primeira linha das 8 virtudes, né, que são os primeiros capítulos, né, logo após o prefácio. E aí eu chamei de vivências, estudos e amizades, que era o que estava acontecendo ali. Eu estava em busca de conhecimento, eu estava experimentando linhas diferentes de trabalho com os cavalos, né, possibilidades diferentes, modalidades diferentes. Estávamos fazendo enduro, estávamos fazendo equitação de trabalho, estávamos fazendo as provas funcionais do próprio manga larga marchador nas exposições. Aí surgiu um projeto incrível, organizado no princípio pelo Lúcio Flávio Baioneta, que era Caminhos Gerais, que na verdade era uma grande cavalgada por lugares incríveis, né, por lugares sempre relacionados à estrada real, né, de vários dias, passava-se uma semana naquele formato antigo. Depois o Caminhos Gerais hoje virou Caminhos do Marchador e tem um formato um pouquinho diferente. Mas já tinha um pouquinho da prova funcional, tinha um pouquinho de prova de marcha, mas tinha muita cavalgada. E isso tudo foi acontecendo. Eu aprendi muita coisa, eu vivenciei, daí o subtítulo Vivências, Estudos e Amizades, vivenciei muitas experiências. Isso vai aumentando o seu conhecimento, a sua capacidade de fazer escolhas mais compatíveis com você mesmo, com aquilo que você busca, com o que você acredita e gosta, e fui fazendo grandes amizades, né? Pessoas incríveis ao longo desse caminho todo aí, que fazem parte hoje dos meus relacionamentos, né? Nossa, são vários, né? Não vou citar nomes para correr o risco da memória falhar aqui e eu esquecer alguém e ser injusto, né? Mas, de repente, caiu uma ficha, né? Que o que eu gosto mesmo de fazer, e à medida que os anos vão passando, é cavalgar, né? Para você cavalgar com alegria, né? É importante você saber montar bem. Claro que é. E montar bem numa equitação adequada a cavalgadas, né? Seja compatível com a cavalgada. E para você saber montar bem, não basta aprender as ajudas, né? Ou as técnicas, né? Isso é fácil, né? Mas precisa saber sobre o cavalo antes, né? Como o cavalo pensa, o que ele sente, como ele se comporta e por que ele se comporta assim ou assado, né? Então, eu fiquei pensando nisso, eu falei, olha, a gente precisa criar cavalos bem, criar com harmonia, né? Então, a frase, eu pedi para fazer uma placa de madeira dessas entalhada, né? E ela é assim: em primeiro lugar, a base é criar com harmonia. Sempre que as pessoas vão lá em casa e falam, não, mas que equipe boa, que legal, os cavalos são, nossa, que tropa boa de cavalgada. Eu falo, olha, a base está no pasto. Você vai lá olhar, é um bom pasto. É um bom pasto. Um pasto que tenha comida, água, sombra, segurança, tá? Espaço, né? É um bom pasto. Então, criar com harmonia. Você precisa saber sobre os cavalos, como que os cavalos funcionam, como que eles vivem, para poder proporcionar essas condições para ele. Depois, treinar com sabedoria, porque está cheio, né, de dicas e de gambiarra e de truque e de ferramenta para isso, ferramenta para aquilo. A pessoa entra numa loja e não sabe nem o que escolher. A embocadura é uma loucura, rédeas assim, rédeas assado e tal. E, na verdade, antes de você fazer uma escolha de qualquer embocadura, qualquer tipo de rédea, você precisa saber se comunicar com o cavalo sem nada disso. Depois você vai usar isso para um refinamento da comunicação. Mas a primeira comunicação é você e o cavalo. Estabelecer uma relação de confiança, de respeito, né? Então, era criar com harmonia, treinar com sabedoria. Você ir buscar conhecimentos, né, e uma atitude compatível para você treinar. E se você cria com harmonia e treina com sabedoria, a consequência é que você vai cavalgar com alegria. Então, daí que veio a história toda, desse processo de busca de referências, de conhecimento, de primeiro olhar mais aberto e olhar diferentes possibilidades, escolas diferentes, estilos diferentes, né, para depois você ir convergindo para suas escolhas, né? Eu continuo sendo uma pessoa que gosta de cavalos num escopo mais aberto, né? Mas cada vez mais a atividade central com os cavalos é a das cavalgadas, né? Que você tem participado disso aí praticamente todos os meses, mandando vários grupos excelentes para lá. Daí que vem o Cavalgar com Alegria. Muito bom. Ricardo, passando para um outro tema, o Ricardo, como uma das coisas que eu também, como eu comentei no início, esse fato dele ter
vamos dizer, deixado a vida de executivo é algo bastante inovador, vamos dizer, difícil a gente ver, e estar sempre buscando conhecimento. Eu acho que eu tenho oportunidade de viajar muito, né, para mundo afora a cavalo e receber muita gente, né? Estou todo mês com gente de fora do Brasil e a gente vê que a parte da cultura equestre no Brasil, como você falou, né, quer dizer, no início, quando você ganhou o livro do Sérgio Beck, lá muitos anos atrás, a nossa literatura era muito pobre, né? Ainda, eu diria que ainda é, né? Mas hoje já, graças a Deus, melhorou muito, a própria internet facilita, cursos. Como você sentiu, eu procurei, né, o grande Bjarke Rim, que foi um primeiro livro que eu, quando li, resolvi trazer para o Brasil, aí resolvi iniciar um trabalho de trazer um pouquinho de cultura equestre para cá também. Paulo, preciso fazer uma menção aqui. O primeiro curso que eu fiz, antes mesmo de conhecer o Sérgio Beck, eu passei uma semana na Escola de Desempenho Cachoeira do Macacu, fazendo o curso Desvendando o Enigma do Centauro. Isso. Com o Bjarke. Foi extraordinário e tem aprendizados. Aquilo ali foi no verão de 2003 para 2004. Olha, que para mim se manifesta toda vez que eu me aproximo do cavalo é como que eu escovo um cavalo. Aquilo foi a aula mais importante que eu tive lá. E hoje eu estou relendo um livro que está sendo base para o trabalho de educação que eu estou desenvolvendo, né? E o nome do livro é Zen Mind, Zen Horses, né? Quer dizer, mente zen, cavalo zen, né? E tem um capítulo que ele dedica esse livro justamente a o que ele chama de você ter o ritual da escovação, né? Como se fosse o ritual do chá, né? Então, o oriental vai tomar chá, tem todo um ritual para tomar chá. Você não vai lá, põe um saquinho na xícara, água quente e toma o chá. Você faz o ritual. E eu aprendi com o Bjarke isso, o ritual da escovação. Espetacular, muito bom. Bom, desculpa te interromper, mas o Bjarke foi a primeira dessas histórias todas muito boas aí. O Bjarke, como o Sérgio, né? Quer dizer, você citou agora o Bjarke, mas tem duas pessoas que participaram do meu, também da minha vida de forma muito importante, que é o Sérgio, que sempre, que vai ser entrevistado aqui brevemente. Que maravilha! E o Bjarke, que também eu, inclusive, lancei esse livro, Desvendando o Enigma de Centauro. Eu tinha lido a edição em inglês e aí eu achei que era fundamental ter no Brasil e editei esse livro no Brasil. Ele está esgotado, mas eu até vou colocar aqui, ele está disponível sobre on demand, né? Eu tenho os dois, tenho em português e tenho em inglês. Isso. Muito bons, excelente. Então você precisa comprar infelizmente o Bjarke nos deixou, está cavalgando lá em cima, mas tem um em inglês dele que é inédito, depois eu vou te mandar isso, você pode adquirir. Opa! Ele deixou mais um livro aí, mas esse só tem em inglês. Só tem em inglês. Qual é o título? De cabeça agora. Vamos colocar aqui, eu coloco aqui, para quem estiver vendo no YouTube, vai poder ver o título desse livro, que agora me fugiu aqui, eu não quero falar errado. O Fernando Rolim foi o nosso último entrevistado aqui. É uma coisa também que eu, só para complementar esse assunto de educação, quer dizer, a gente está sempre aprendendo, né? Quer dizer, aprendendo sobre cavalos, aprendendo sobre cultura equestre e eu sei que você fez um curso, você veja uma coisa, um profissional com todo o teu conhecimento, e você foi fazer um curso de 2 anos, né? Que terminou agora com o Fernando Rolim. É uma coisa que me chamou muita atenção e mais uma razão assim de admiração por essa busca de conhecimento, né? Que a gente convive, você sabe muito bem, infelizmente, muita gente que está no meio do cavalo e não tem o conhecimento devido e quem sofre com isso é o cavalo, né? A gente sabe disso. Eu fiz esse curso chamado Academia Global Equus, né? Isso. Conheci o Fernando na Equitana, ele está se apresentando lá, fez belíssimas apresentações, e ele é instrutor do Senar e foi dar curso em Amparo, lá no Hipocampo, e aí o Hernani, meu funcionário mais antigo, foi fazer o curso, né, e falou,
Acho que o senhor vai gostar bastante. Aí eu me aproximei do Fernando, e em 2016 ele organizou o segundo Global Ecos aqui, né, no Brasil, e nós participamos, e de lá para cá ficamos muito próximos, e ele deu curso lá em casa, aí comecei a fazer os cursos do Senar como aluno, né? Eu fiz acho que uns 5 cursos do Fernando pelo Senar, e aí ele me explicou sobre a academia, que era um programa de formação profissional de 2 anos, muito bem estruturado, bem sério, bem intenso. A cada mês e meio, a gente passa uma semana integral, né? Integral, full time, mão na massa, né? E eu acho que isso fez muita diferença para mim, porque a gente tem uma formação que torna o aprendizado por leitura, por assistir uma aula, tal, uma coisa familiar. A gente se dá bem com isso, né? Mas com o cavalo você tem que pôr a mão na massa, na massa não, no pelo, no couro, né? Na crina, no casco, na sela, na rédea, na guia, tudo isso. E lá na academia eu perguntei, o Fernando falou: você escolhe um cavalo, tá, para ser o seu companheiro de academia, você vai estudar junto com o cavalo. Aí eu acabei pensando, será que eu posso escolher 2, Fernando? Um mais novinho para eu fazer tudo do zero, para começar da iniciação, e outro que já está iniciado, mas aí eu quero trabalhar mais montado. Então tive a oportunidade fantástica de trabalhar, e acabou que a turma ficou incrível, porque foi uma turma inicialmente de 4 alunos, mas um deles teve uma oportunidade de trabalho fora do estado e precisou ir embora. Então ficamos só 3. O Nando, do Rancho Montana, aqui em Calcaia, e o Ney. E 2 profissionais já, né? Quer dizer, eu sempre buscando conhecimento e prática e tal, mas convivendo na mesma turma com 2 profissionais que têm uma vivência riquíssima, enorme, muito maior do que a minha. Você é modesto, você é modesto. E o Fernando coordenando tudo isso. Então, olha, foram 2 anos assim inesquecíveis, fantásticos. Eu acompanhei de longe, mudou muito, com inveja, inveja boa. Não, foi muito bom. E o Fernando... Bom. Você vê, sempre buscando conhecimento. Fui chegar agora, de 2015, 2016 para cá, no Fernando, e fiz muitas coisas com ele. Nossa Senhora, o que eu aprendi acelerou muito a minha capacidade de entrar num redondel com um cavalo e entender melhor e saber o que fazer. Isso não para nunca, né? Nunca. Vai eterno. Mas, enfim, sou muito grato e admirador do grande Fernando Rolim. E o Fernando tem uma qualidade mais que ele gosta muito de cavalgar. Para mim é mais uma qualidade. Ele está sempre fazendo... É verdade. Está sempre fazendo... Inclusive, ele vai fazer um agora... Eu tive o mês passado no lugar que... É difícil a gente dizer que é o mais bonito. As pessoas às vezes me perguntam muito qual é o lugar mais bonito, qual que você mais gosta. É uma coisa difícil, né? Como se perguntar qual é. Mas eu posso dizer que foi um dos lugares mais bonitos que eu já cavalguei na vida. Tive o mês passado, que foi no Campo dos Padres, de Santa Catarina. É o lugar mais alto do sul do Brasil, cânions maravilhosos, cachoeiras e uma natureza virgem. Tanto é que ainda não tem vamos dizer, a gente se hospeda em refúgio de montanha, e o Fernando e a Dalva vão fazer agora, proximamente aí. E ele está sempre fazendo cavalgada, quer dizer, além de tudo, ele é um apaixonado por cavalgada, é mais uma virtude dele aí, para mim, né? Com certeza. Ricardo, a gente podia falar aqui muito, infelizmente nosso tempo é limitado. Eu queria, para completar, você só falasse rapidamente, vamos dizer, você já cavalgou muito no Brasil, cavalgou fora do Brasil, para falar, vamos dizer, um lugar do Brasil que te marcou e por quê? Falar assim, resumidamente, e um lugar fora do Brasil. Nossa, eu sei que desafio! Mas falar um só, você tem que escolher um. Se tivesse que voltar para um lugar. Rapaz, que coisa, você está judiando de mim, é só uma dificuldade danada. Bom, vamos lá, eu vou falar... Você está com uma foto aí atrás, né? Eu não vou falar desse não, esse é maravilhoso. Só para dizer onde você está, eu tenho que dizer, porque as pessoas, quem está no YouTube... Esse é maravilhoso. Quem está no YouTube está vendo, essa é a nossa cavalgada mar a mar, na Lagoa dos Patos, Lagoa dos Peixes, do nosso amigo Dr. Ricardo lá.
É um lugar Carlos muito Marantes. desconhecido do Brasil. É um parque, tem um parque nacional lá, tem essas dunas aí que estão aparecendo, tem o mar, tem lagoa, tem Mata Atlântica. Esse é um lugar maravilhoso, né? Mas, É fantástico, fantástico. mas eu sei que você já cavalgou em muitos lugares. Muitos. Esse foi um dos bons, Lagoa dos Patos. Bom, mas vamos lá. Eu vou escolher um fora e um no Brasil, Isso, tá? isso. E aí eu vou, só para não deixar de mencionar outros, eu vou falar assim, para cada escolha eu estou com dois na minha cabeça. Então, no Brasil, eu estou com a Chapada dos Veadeiros, em Goiás, mas eu estou com o último trecho da Estrada Real. Nós fizemos a Estrada Real completa de Paraty a Diamantina em 4 trechos, né? Foi uma semana por ano, 2017, 2018, aí acho que teve um ano que 19, aí a pandemia não fez 20, acabou em 21, foi isso aí. Então, quase que eu coloco a Chapada dos Veadeiros em Goiás, que eu acho fantástico, mas eu diria que esse último trecho que saiu ali no primeiro dia, a gente foi dormir na Serra do Cipó, e da Serra do Cipó para cima até Diamantina, acompanhando a Serra do Espinhaço ali, eu acho que está muito... Até porque foi relativamente recente, foi em 2021, tem um ano, né? Foi em setembro do ano passado, exatamente um ano. Ficou muito marcado, muito. Eu achei extraordinário, dias longos, paisagem incrível, absolutamente deserto. A gente não andou em estrada, andou 100% em trilha. E a chegada em Diamantina, que é incrível, né? Então, você passar por um lugar assim, é um cerrado ali, né? Ambos, né? Que eu queria falar, o Chapada dos Veadeiros é cerrado também. E ali é um bioma lindo, né? Você sabe que eu fiz a Estrada Real inteira com o Zé Henrique alguns anos atrás? Sei. Eu fiz aí, no caso, acho que vocês vão continuar depois, eu fiz também as outras pernas, né? E eu diria, se fosse para escolher um trecho da Estrada Real, eu escolheria esse mesmo, quer dizer, aquele final que mais ao norte. Né? Na realidade, nós começamos em Diamantina. Quando nós fizemos ao contrário. Vocês fizeram Diamantina até Paraty. E depois nós fizemos também as outras pernas que nós fizemos para o Caminho Velho, o Caminho Novo e o Caminho de Sabarabuçu. Então, nós fizemos os 2.780 quilômetros. Nossa, que espetáculo. Bom, esse é um destino no Brasil que eu achei fantástico. São vários, mas vamos lá. Hoje o desafio era escolher um, foi o que veio na minha cabeça aqui, quase ali no desempate com a Chapada dos Veadeiros, ficou esse trecho chegando em Diamantina. E o outro, o internacional, não podia deixar de considerar a Islândia, porque a Islândia, você teve lá agora bem recente, deve ter aqui uns 2, 3 meses, né, que eu gostei muito, mas eu vou escolher a região de Salta, no norte da Argentina, porque foi uma cavalgada de 9 dias, a da Islândia também, ambas foram de 9 dias. E a gente saiu de Molinos, né, que é a última cidade colonial argentina, onde o último governador espanhol morou. E saímos ali, passamos por uns vinhedos, são os vinhedos mais altos do mundo, que ficam a 2.650 metros, e tem ali uma vinícola do poeta chamado Raul Dávalos, RD, e andamos muito pelos vales Calchaquíes, né, que tem um parque nacional chamado Los Cardones. O cardon é um cactus maravilhoso. Essa foi assim, o Sérgio Beck, os primeiros 4 dias eu convidei um amigo de Buenos Aires, ele veio e participou dos 4 dias, depois voltou e nós prosseguimos por mais 5. O guia e a namorada do guia, que era uma moça francesa, ela morava 3 meses por ano na França, 3 meses na Irlanda, fazendo turismo equestre com franceses que iam para a Irlanda, e os outros 6 meses ela vinha para Salta e ficava com o namorado, com Miguel Willer. Mas foi incrível, também pelas paisagens, pela tranquilidade, por você estar tão isolado, né? Passar dias sem ver ninguém, não ver nenhum vestígio de civilização, e paisagens que iam mudando muito. Eu tinha dias que eu achava que eu estava na Lua, eu falei, pô, isso aqui é uma paisagem lunar. Né? Aí tinha dias que eu achava que eu estava num deserto, aí tinha dias que eu estava num trecho quase que de mata. Né? Incrível, eu achei espetacular. E o que eu acho que essas cavalgadas mais longas, em lugares mais isolados, acabam proporcionando, são muitas conversas boas. Pois essa da Lagoa dos Patos eu fiz com o Sérgio Beck também, e era interessante. Tem dia que, assim, sei lá, você sai cedo de manhã, 8, 8h30, está montado,
bate um estribo ali, começa a conversar e conversa o dia todo. Uma conversa boa vai ser conversa o dia inteiro, até o final do dia. E no dia seguinte você fica mudo, o dia inteiro quieto, olhando, respirando, pensando assim. Eu acho incrível o que isso possibilita da gente também pensar na vida, da gente agradecer pela vida, né? E uma vida que proporciona contato com animais, com natureza, com paisagens tão bonitas, com muita gente boa. Esse grupo que fez a Estrada Real é um grupo incrível, todo mundo ficou amigo. Éramos 16 desconhecidos, assim, poucos se conheciam, 2 ou 3 se conheciam, depois tinha um outro grupo de 2 ou 3 e tal. E tivemos no primeiro trecho vários imprevistos, muitas dificuldades, terminamos todos amigos, ninguém reclamou de nada, todo mundo se ajudou, todo mundo resolveu o problema e continuamos aí mais 3 anos até chegarmos em Diamantina. Então, isso é cavalgar com alegria. Faz amigos, cavalo faz amigos, né? Com certeza. Ricardo, foi um grande prazer aí, a gente teria muita coisa para falar, a gente tem muita coisa em comum aí, tem muitos amigos, você sabe que desse grupo aí da Estrada Real, 3 deles são pessoas que eu conheço bem, quer dizer, outros eu não conheço pessoalmente, e inclusive o grande Mozart já esteve aqui conosco no podcast. Extraordinário, Mozart, um mestre, Isso. Uma pessoa admirável, fantástico. Sou fã dele, muito fã do Mozart Brandão Barros. Isso. Então, Ricardo, só para agradecer, para encerrar, inclusive já estiveram aí com você, a Sandra e o Flávio. Esse podcast tem o apoio, o patrocínio da Drogavet. Que coisa boa, então, que legal. Que eles já tiveram aí com você, cavalgando com você. Sim, o pessoal um grupo ótimo, um grupo de amigos muito bacana. O pessoal da Drogavet esteve cavalgando lá. Então, foi um prazer. Espero qualquer hora aí batermos tribos juntos aí. Eu tenho aqui na minha lista de desejos especiais fazer alguma das suas cavalgadas. Em breve eu vou fazer. Acho que vou começar pela África, porque você já me tentou sobre isso. Você me contou que já fez 16 safaris a cavalo diferentes na África. Eu posso ter certeza que em breve eu vou fazer um deles aí com você. Coisa boa. Eu vou já que você tocou nisso, eu estou indo exatamente daqui uma semana, eu estou fazendo um dos que para mim é um dos mais... eu estou indo para o Quênia fazer o safari da grande migração daqui uma semana. Nossa, meu Deus do céu. Esse não dá para ir uma semana, para o Quênia precisa de visto e tal, acho que não vai dar certo não. Mas, não tem, o grupo está fechado já. Mas me ponha no próximo, por favor. Esse aí é fantástico. Nossa, que coisa incrível, deve ser maravilhoso. Mas realmente a África, você falou aí, eu fiz já muitos, porque realmente eu fiquei fã dos safaris na África. É um dos destinos que eu recomendo muito. Ricardo, que bom. Um abraço, prazer conversar com você. Prazer. A gente sempre, com certeza, vai inspirar muita gente aí. Venham cavalgar, conversar sobre cavalo. A gente está com uma programação também de curso, palestra, aulas. Dá para fazer uma coisa bem completa, bem bacana, uma imersão no mundo dos cavalos, esses seres incríveis, né? Maravilhosos. Ricardo, prazer. Obrigado novamente pelo bate-papo descontraído e rico. E com isso a gente encerra mais um episódio de Cavalgadas com Paulo Junqueira. Gostou do que ouviu? Curta, compartilhe, se inscreva nos canais. Obrigado.